Boa noite para os batistas e presbiterianos, graça e paz para os assembleianos e os visitantes. Que o Senhor nos conceda graça nessa noite e que possamos sair edificados deste lugar. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 até o 6. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os faz cair em iniquidade. Porventura, permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e puser diante de si o tropeço que faz cair iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei ao que vier com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, pois todos eles se afastaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor teu Deus: convertei-vos, afastai-vos dos vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis conhece uma figura muito feia e estranha chamada Sméagol. Sméagol, para quem não sabe, é uma criatura que ela foi deformada com o tempo por causa da sua ganância por um anel. Para quem não sabe, é aquela figura estranha que diz meu precioso. Esse ser foi dominado por esse tipo de poder, por esse tipo de anel, que até então é um objeto. Só que é um objeto muito valioso de ouro. E cobiçado pela Terra-média. Pois então, Sméagol pegou esse anel e tornou como um ídolo ao seu coração. Um fato curioso é que, durante toda a trajetória dessa figura estranha, essa figura trai, mente e até mata para proteger o anel. Então essa possessão desfigura o seu rosto, a sua personalidade e também o seu caráter. E nessa noite eu quero falar sobre os ídolos do nosso coração. O ídolo do Sméagol era o anel. Quais são os nossos ídolos? Então como que podemos identificá-los? Tim Keller, ele argumentava que ídolos não são apenas estátuas de madeira ou pedra, mas podem ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração humano. E ele continua, ele diz que ídolos modernos frequentemente se manifestam em coisas que são boas, mas que se tornam ruins quando ocupam o lugar de Deus. E aqui eu tenho uma triste notícia. Qualquer coisa que tira a posição de Deus no nosso coração é um ídolo. Qualquer coisa. Carreira profissional, família, o seu hobby, dinheiro, tudo que te afasta de Deus pode se tornar um tipo de idolatria. E esse era o mesmo pecado do povo de Israel. E nós, por incrível que pareça, vivemos em uma cultura hedonista. A cultura brasileira, ela é hedonista. O que é o hedonismo? Hedonismo é um termo greco-romano que significa pessoas que têm um prazer desenfreado. Não existe limite. E quando você vê o panorama, não somente brasileiro, mas mundial, existem algumas coisas que destroem o homem. Sexo, dinheiro, fama e poder. São coisas que corrompem os nossos corações. Nós achamos que idolatria é somente se ajoelhar diante de estátuas, talvez santos, balaíns de madeira, de ferro, de metal. Não é somente isso. Idolatria transcende essas coisas. E esse era o pecado de Israel. Eles achavam que não estavam pecando contra o Senhor, mas estavam pecando diretamente contra o Todo-Poderoso. Oliver Cromwell, um puritano do século XVIII, disse: idolatria, repito, idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Tem muita gente que acha que a igreja é somente um momento de entretenimento. Não é isso. Se nós estamos cometendo o mesmo pecado de Israel, nós estamos indo para uma ruína. Deixa eu explicar o que acontecia. Quando havia as festas no templo, esse mesmo povo ia com a sua família. Na época eles chamavam de clãs. Durante esse percurso rumo a Jerusalém, eles, se estivessem cansados, se assentavam debaixo de uma árvore que tinha sombra. E nessa árvore que tinha sombra,
Eles aproveitavam o tempo ocioso e começavam a fazer balaíns, ou deuses falsos. Guardavam na mochila e iam rumo a Deus, ao templo, adorá-lo. Isso é inconcebível. E talvez você me diga, Caio, mas eles estavam errados. Nós fazemos as mesmas coisas todos os dias. Alguns provavelmente vieram para este culto com o desejo do coração, não de adorar o Senhor, mas com a preocupação lá no mundo. O que ocupou seu coração quando você saiu da sua casa, tomou seu banho e veio até o culto hoje? Foi em adorar o Senhor ou sua cabeça ainda estava nas suas contas? No seu problema familiar? Perceba que quando nós tiramos a adoração do Senhor do nosso coração, qualquer outra coisa toma o lugar de Deus. Então não adianta apontar o dedo para o povo de Israel se nós estamos na mesma condição desse povo. Então, meus queridos, o que tem esfriado então o nosso amor por Cristo? Trabalho? Quero ficar mais algumas horinhas ganhando um pouquinho a mais, mas eu não quero prestar serviço ao Senhor no culto. No meu trabalho é mais tranquilo e estou ganhando mais. Idolatria. Faculdade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas nada para o Senhor. Idolatria. Eu faço tudo para minha esposa, para meu esposo, para os meus filhos, para minha casa, menos para o Senhor. Idolatria. Perceba que tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, meus queridos, é idolatria. E nós não podemos perder essa sensibilidade. Então precisamos identificar o que está afetando a nossa comunhão com o Senhor, nosso Deus. E no tempo do profeta Ezequiel, o povo clamava a Deus. Só que nós temos um porém. O povo clamava a Deus por um seguinte motivo. Eles clamavam ao Senhor. Se o Senhor respondia, eles adoravam a Deus. Mas, se Deus não atendesse o pedido deles, eles adoravam qualquer outro Deus. O importante é, eu vou clamar um Deus. Algum tem que me responder. Quem me responder, eu adorarei. E esse mesmo povo queria que Deus recebesse a adoração deles, o louvor deles. E Deus rejeita completamente. Porque eles estavam com ídolos no coração. E como Deus vai ouvir a oração de um povo que tem dois deuses? A Bíblia nos diz porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Um Deus zeloso. E essa expressão Deus zeloso, no hebraico, no original, tem uma tônica de ciúmes. Deus tem ciúmes do seu povo. E essa expressão, zelo, é a mesma expressão que vai aparecer no Novo Testamento, quando Jesus entra no templo e expulsa todo mundo. Quando deixamos de lado Deus para vivermos da nossa maneira com nossos ídolos, Deus sente ciúmes. Porque nós, como filhos, fazemos parte do seu povo. Por isso que eu acho maravilhosa a teologia aliancista. Nós fazemos parte de um povo que progride rumo à graça do Senhor Jesus. E é na cruz que nós somos aceitos e recebidos, não por méritos humanos, mas por favor imerecido. Israel era o povo de Deus, teve a condição da promessa, mas em Cristo, nós que fazemos parte da igreja, nos tornamos o seu povo. Então, em muitas vezes nós podemos adorar tudo, menos a Deus. Se você pergunta para um inglês, um espanhol, o que te lembra o Brasil? Alguma coisa. Ele vai falar futebol. Aí vai lembrar do Neymar, do Ronaldo Fenômeno. Ou não, ou vai lembrar talvez de uma praia em Copacabana, ou em Ubatuba. Depende muito. Ou para aqueles que gostam de uma vida mais livre, uma vida um pouco mais hedonista, vai lembrar do carnaval em Salvador. O nosso Brasil não é conhecido como um país evangélico. É por outras características. Isso nos mostra que nós estamos no caminho errado. Eu faço uma pergunta para vocês então quanto a isso. Tem o seu lado bom? Tem o seu lado bom. Mas também tem o outro lado. Vocês acham realmente que a bancada evangélica nos representa? Se realmente os evangélicos estivessem fazendo diferença em nosso país, o país estaria dessa maneira? Se realmente nós, como evangélicos, colocássemos em prática o que a gente vê na Bíblia, o nosso país estaria dessa maneira? Claro que não.
O governo de Bolsonaro vai passar, de Lula vai passar, de Tarcísio vai passar, seja quem for que vai passar. Mas o único reino que dará certo é o reino de Deus. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e Ele guarda os nossos corações. Vocês que são homens, as mulheres talvez vão entender um pouco isso, mas no futebol, confiamos tanto em nosso time que pode faltar 2 minutos para acabar a partida. O nosso time pode estar perdendo de 3-0. Nós acreditamos que nosso time vai virar para 4-3. É uma fé que só nós homens temos. Às vezes nós temos mais fé em nosso time do que na providência de Deus. Confiamos muito em nosso braço, em nossos méritos e esquecemos o Senhor. Falta-nos fé. Essa é a verdade. Então nós temos o hábito de planejar muitas viagens, ir à praia, guardar dinheiro para ir à Disney, né? Alguns que têm mais dinheiro, que não é o meu caso, tenha certeza. Mas não nos importamos quando a igreja faz um evento ou um projeto missionário para o avanço do reino de Deus. Planejamos tudo, mas não pensamos o que nós, como servos, podemos fazer em prol de Deus. E isso é preocupante, porque quando nós não pensamos no outro e nem em Deus, estamos pensando em alguém, nós. E nós podemos estar cometendo um outro pecado de idolatria, o narcisismo, ou o egocentrismo, quando olhamos só para nós e não para os outros. O texto nos diz: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração e puseram diante de ti o tropeço que os faz cair em iniquidade. A condição do homem como pecador acontece no Éden, quando os nossos pais caíram. E eu falo aqui que o diabo foi o primeiro coach da Bíblia. Ele disse para Eva: coma e serás como Deus. Foi o primeiro coach da Bíblia, foi Satanás. Ele estava tentando mostrar para Eva que ela podia fazer mais do que ela imaginava. Desejar algo que não era permitido a ela. Isso nos mostra realmente que o nosso coração é inclinado para o pecado. E nós carregamos em nosso sangue, em nossos ossos, a queda de nossos pais. Então por que nós criamos ídolos? Por que nós buscamos outras coisas e não a Deus? Porque o pecado está intrínseco em nós. Agora, não ache também que você é inferior, porque Paulo sentiu isso na sua própria pele. Ele fala o seguinte: olha que interessante que eu vejo em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. O ser humano é depravado totalmente e se inclina para o pecado, a não ser que haja uma ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E Thomas Adams, um puritano do século XVI, ele tinha razão quando ele disse: o diabo, como um bom pescador, ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe. Ele te conhece. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe o que atrai os seus olhos. E nós devemos correr dele. Quando nós começamos a ver o panorama do Novo Testamento, nós temos o próprio Cristo sendo tentado pelo próprio Satanás. Talvez ele queria que Cristo se tornasse mais um adorador dele, criando mais um ídolo, mas não foi o que aconteceu com o nosso mestre. E a condenação de Satanás foi cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu o vi cair do céu como um raio. Essa foi a punição de Satanás por tentar algo contra o Senhor nosso Deus, ter o mesmo poder do nosso Criador. Então existe uma condenação para aqueles que se prostram diante de imagens, de ídolos, seja o que for. Está intrínseco nas palavras do rei Davi. Aquelas pessoas que fazem ídolos se tornarão como eles. E agora vem as características dos ídolos e de como nós seremos a partir de nossa idolatria. A Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Suas mãos não conseguem apalpar. Seus pés não andam. Som nenhum sai da garganta. Agora vem a condenação e o juízo para todos aqueles que se prostram diante de ídolos. Torne-se semelhantes a eles os que fazem e o quantos neles confiam.
É isso. É um inútil. Quem segue aos ídolos é inútil. Aqui existe uma condenação. Todos aqueles que se inclinam para os ídolos serão como eles, não em poder, mas em vergonha e em destruição. E tudo aquilo que tira Deus do centro é um tipo de ídolo. Então eu chego no segundo ponto, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O profeta diz: porventura, permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e puser diante de si o tropeço que o faz cair em iniquidade, repito, que o faz cair em iniquidade, e vier o profeta, eu, não profeta, não os levitas, não os sacerdotes, eu, o Senhor, responderei ao que vier com a multidão dos seus ídolos, para que, não levita, não sacerdote, o Senhor, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, pois todos eles se afastaram de mim para seguir os seus ídolos. O que eu percebo é, Deus está falando que toda idolatria começa onde? No coração. Está muito claro no texto. Eu estava assistindo um app de umas mulheres famosas norte-americanas chamadas Kardashians. Umas mulheres com botox toda esticada, parece aqueles plástico a vácuo. Eu estava assistindo essa série e eu vi que tinha várias mulheres em uma casa confinada, cheio de homens. E eu perguntei para minha esposa, o que está acontecendo na série? Ela disse que eram mulheres famosas, conhecidas, e que namoravam artistas de Hollywood. E uma delas, das irmãs, chamou o rapaz à parte, que era cantor em Hollywood, e disse que não queria mais ficar com ele e queria que o casamento se rompesse. Pasmem, ela estava no 3º casamento já. Para ela, aquele esposo não satisfazia mais o coração dela. No desfecho desse app, ela disse que não estava mais contente com o que estava acontecendo e ia buscar um outro homem. E a pergunta que fica é, qual era o ídolo dessa mulher? Eram 2 ídolos, sexo e bem-estar. É isso. É isso que o mundo nos entrega. Não é isso que Deus nos entrega. Esse daqui é o reflexo do mundo. E a gente vai ficar assustado às vezes com algumas situações que vão acontecer em nosso redor. E nós temos que estar preparados. Porque nós também temos muitos ídolos. Então, quando você começa a ver o mundo, você liga a TV, os noticiários. Quantas pessoas estão vivendo assim? Um hedonismo desenfreado em busca de prazer e satisfação sem renunciar o pecado. Mas existe alguém que rasga o nosso coração e nos mostra realmente quem somos. E eu vou falar uma coisa para vocês, a notícia não é boa. Você acha realmente que você é ouro puro de Ofir? Não, somos depravados, inclinados para o pecado, irreconhecíveis diante do Senhor. A não ser que haja uma ação sobrenatural do Senhor, não podemos fazer nada. Calvino tem uma frase que eu acho interessante. O que vocês veem de bom em mim é Cristo. O que vocês veem de mal em mim sou eu mesmo fazendo. Somos inclinados para o mal todos os dias. Quando você começa a ver o panorama de João capítulo 4, podemos ver o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Nós temos aqui 2 barreiras que foram quebradas. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. Quando houve a divisão do reino do sul e do norte, os samaritanos queriam ajudar a reconstruir Jerusalém. Entretanto, eles se misturaram com outras etnias. E o povo judeu disse, não queremos mais vocês. Então começou a rincha. Depois começou um outro problema. Onde foi que Isaac ia ser sacrificado? No Monte Gerizim ou no Monte Sião? É uma briga doida. Mas aqui está, Jesus e uma mulher samaritana. E nós podemos ver aqui um diálogo muito profundo, a ponto de Jesus penetrar a alma daquela mulher e o coração dela. E o pecado específico dessa mulher samaritana parecia ser múltiplos relacionamentos conjugais e possivelmente adultério.
Possivelmente não, né? Tem 5 maridos, eu acho que ter 5 maridos não é uma coisa muito legal. Ela teve 5 maridos e o homem com que estava vivendo naquele momento não era o seu marido. Então, o primeiro a mostrar os pecados daquela mulher não foi um levita, não foi um sacerdote, não foi um zelote, um fariseu, um publicano, não. Foi o próprio Cristo. Aquela mulher talvez estava buscando o bem-estar da vida dela, ou muito prazer durante toda a sua vida e não conseguiu. E quando Jesus quebrou o seu ídolo do coração, qual foi a iniciativa dela? Vejo que és o mestre, o profeta. O que ela faz depois? Ela vai anunciar lá em Sicar tudo o que ouviu. Ou seja, uma nova vida, uma nova perspectiva em Deus. Os seus ídolos foram quebrados. O texto nos diz, de Ezequiel, pois todos eles se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. A primeira coisa que acontece quando trocamos Deus por outras coisas é o nosso afastamento dele. John Piper, ele disse que Jesus não deve ser apenas mais um programa de final de semana. Será que é isso que a gente faz com Jesus aos domingos? Eu quero ir para a igreja porque eu quero me sentir bem. Eu faço boas obras porque eu quero me sentir bem. Tudo é para nós e nunca para Ele. E aqui eu quero quebrar um mito, por favor. Eu quero explicar esse conceito porque nós achamos que cultuar a Deus é somente você sair da sua casa, tomar o seu banho, passar aquele boticário cheiroso, vir para a igreja, levantar as suas mãos e cantar louvado seja o nome do Senhor. Adoração transcende os cânticos. Adoração também é uma forma de viver. Quando eu sou um bom marido em casa, eu estou adorando ao Senhor. Quando eu estou dando um bom testemunho no meu trabalho, eu estou adorando ao Senhor. O nosso comportamento, a nossa conduta de vida também é uma forma de adoração a Deus. E isso é muito importante. E John Piper continua: Cristo deve ser o centro da nossa vida, a nossa maior alegria e a nossa fonte de verdadeira satisfação. Se nós não encontrarmos satisfação em Deus, outras coisas farão isso. Pode ser no jogo do tigrinho, que eu acho que ninguém joga aqui, né? Qualquer outra coisa. Aquilo que engoda os seus olhos. Aquilo que inflama a sua alma desejosa por essa alegria. Mas e Deus? Onde que Ele está em nossas vidas? Ele deve ser o centro da nossa vida e não os ídolos. Podemos ver na Bíblia que muitos homens caíram por causa da idolatria no coração. E agora eu quero explicar um panorama de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem muito conhecido. Se você pesquisar na internet, Jardins Suspensos da Babilônia. É um monumento fora do padrão. Uma das 7 maravilhas do mundo. Você adentrava na Babilônia, você via muitas colunas colossais, enormes, de 10 a 15 metros. Era uma coisa absurda. Algumas paredes eram revestidas de ouro. Haviam tapetes que iam rumo ao rei, jardins suspensos com mais de 40 metros de altura. Era uma coisa absurda. E este homem chamado Nabucodonosor, ele está diante do seu palácio. Ele olha para toda aquela riqueza e ele se gloria. Ele tinha um ídolo. E não era Moloque, não era Baal, não era Aserá ou outros. O seu ídolo era a si próprio. Caio, isso não acontece comigo, será que não? Talvez eu como pregador, ou eles como pastores. Nós podemos ter esse tipo de ídolo também, quando nós pregamos bem, nós falamos, preguei muito bem, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu lembro que um certo pregador um dia ouviu de uma irmã o seguinte: pastor, você pregou muito bem isso. E ele respondeu:
Olha, minha irmã, o diabo disse a mesma coisa. É uma forma de engodar os nossos corações. Perceba que qualquer coisa pode se tornar o nosso ídolo. E perceba, eles são intangíveis. Ninguém pode ver. Mas eles estão em nossos corações. Quanto a Nabucodonosor, o Deus Todo-Poderoso respondeu a ele: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E qual foi o fim deste homem? Pastando entre os animais, comendo grama, vivendo como um bicho, como uma besta do campo. Essa é a condenação daqueles que vivem em idolatria. Daqueles que colocam o seu poder acima do próprio Deus. Então eu chego no terceiro ponto, que nós precisamos quebrar nossos ídolos. O texto nos diz: portanto, diga à casa de Israel, meus queridos, percebam a misericórdia do Senhor nosso Deus, diante do seu povo, mesmo diante da idolatria. Vejam, portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor teu Deus: convertei-vos e afastai-vos dos vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Talvez quando você lê a Bíblia, e você está lendo o Antigo Testamento, as palavras do Senhor são duras, são de condenação. Mas perceba que a perspectiva de Deus sempre é não a destruição do povo, mas a restauração do seu povo. Porque Deus não se agrada com a morte do ímpio. Imagina do justo. E nosso Deus é um Deus de aliança. O povo pode quebrar a aliança com Deus, mas Deus não quebra a sua aliança. Portanto, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à promessa dEle. Então, a todo momento, Deus falava: meu povo, se converta, e eu restaurarei a sorte de vocês. Em nenhum momento Deus queria destruir seu povo, mas haviam exortações, e esse povo deveria obedecer. E quando você começa a ver a tônica do Antigo e do Novo Testamento, eu encontro apenas uma tônica: arrependimento. Leiam Jeremias, leiam Ezequiel, Malaquias, Oséias, Joel. Tem promessas, tem restauração, mas também tem juízo e tem arrependimento. Quando você começa a ver o essênio chamado João Batista, que vivia no deserto, qual foi uma das primeiras palavras de João Batista? Arrependei-vos. Que curioso. Jesus é batizado por João Batista. A Bíblia nos diz que ele é impelido ao deserto e ele começa seu ministério. Qual é o primeiro sermão de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Arrependimento. É isso que Deus exige de nós, para que nós possamos quebrar os nossos ídolos, converter desses caminhos e voltar para Ele. Esse é o nosso Deus. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus nos ama, mas precisamos nos converter. É por isso que João é um dos únicos que vai falar no Novo Testamento sobre um tipo de pecado: idolatria. Jesus fala, mas João é mais enfático. Ele diz: olha só o carinho de João. Filhinhos, fujam dos ídolos. Mas não faz sentido. É a igreja de Cristo, não tem mais idolatria. Acabou. Isso é coisa do Antigo Testamento, o povo que vivia no exílio ou saiu do exílio. Não. Não, meus queridos. Tinha aí naquela época já. E hoje não é diferente. E quando você começa a ver os reis de Israel, eles caem no mesmo pecado. Um rei que estava com a mente vazia, você sabe que mente vazia, sabe para que serve, né? Um rei chamado Davi, viu uma morena, não sei, provavelmente, com os seus cabelos longos, tomando banho, na sacada. E vem o primeiro pecado. O pecado da cobiça. Cobiça que era mulher. Só que aquela mulher era casada com Urias, um dos seus mais queridos soldados.
Só que agora não é somente cobiçar, ele quer tê-la e pede para chamá-la. E agora ele usa o seu poder como pecado. Ele assume o risco, se deita com aquela mulher, mas como eu disse, todo pecado contra Deus tem as suas consequências. O que acontece depois com Davi? Ele perde seu filho. Qual é o ato de Davi? Se trancar no quarto, se humilhar diante do Senhor e pedir arrependimento para quê? Para a restauração da sua alma. E foi isso que aconteceu. Aí eu te pergunto, se Davi caiu, era rei, tinha tudo, imagina nós, que não temos nada. Nada. Então Davi usou sua influência como rei para trazer Betseba ao palácio e cometeu adultério com ela, resultando na gravidez daquela mulher. Só que agora eu vou tocar em uma ferida. E talvez vai tocar no meu coração também. Porque Paulo diz, aquele que prega também ensina a si mesmo. Há um ídolo muito complicado e difícil de se quebrar. Jesus o chama de Mamon. Mamon, para quem não sabe, é a tradução de dinheiro na língua aramaica. Eles consideravam como um tipo de senhor. E Jesus falou o seguinte, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão amar um e odiar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E aqui, por favor, não me entenda mal. Vocês podem ser prósperos e glória a Deus por isso. Somos seres humanos. Paulo, quando exorta Timóteo, diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é pecado. Então você pode ser um bom empresário em Uberlândia, você pode ser uma boa doceira, um bom mecânico e prosperar em Uberlândia. Glória a Deus por isso, o Senhor está com você. Mas que isso não se torne a sua prioridade. Que o Senhor esteja acima de tudo isso. E Jesus fala sobre esse Deus, ou esse Senhor, Mamon. E eu fico imaginando como fica a consciência de algumas pessoas após venderem os seus dons para o mundo. Quantos aqui não ficaram agraciados com um cântico? Muito bem sincronizado, uma coisa maravilhosa. E tem algumas situações que vem uma irmã com seus 13 ou 14 anos de idade. Essa irmã se apresenta na igreja, se torna membro da igreja. Pastor, quero cantar. O pastor vê que a menina tem um dom, canta bem. Fica uns 2, 3 anos na igreja. Só que teve um dia que um empresário passou aqui na frente e viu ela cantando e gostou dela. E o encontrou na rua e ofereceu um contrato com a Sony Music. Essa mesma irmã não vai pensar duas vezes em aceitar essa proposta. E muitas vezes nós estamos vendendo os dons que Deus nos dá por 30 moedas de prata. Nós fazemos isso diariamente. Nos vendemos por muito pouco. Basta ver o cenário gospel hoje em dia. Muita gente saindo da igreja em busca dos seus ídolos e voltam frustradas. John Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, disse: o objetivo de ganhar dinheiro é gastar dinheiro para obter mais dinheiro. É isso que o ser humano deseja. E esse é o ciclo do homem que não tem prioridade com Deus. Dinheiro é secundário, Deus é prioridade. É por isso que a exortação em Mateus capítulo 6, versículo 33 é: portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Vestimentas, alimento, etc. Nossa prioridade é o Senhor e não o dinheiro. Dinheiro é necessidade, mas o Senhor, Ele é essencial para as nossas vidas. Salomão tinha razão quando disse que a sanguessuga tem 2 filhas, dá
e dá. A todo momento é isso que a sanguessuga quer. Quanto mais sangue, melhor. Assim é o coração do homem. O desejo por essas coisas que não são Deus. No século XV havia um homem conhecido como Savonarola. Ele fez uma reforma moral e espiritual em Florença, na Itália. Para quem não sabe, naquela época, quem dominava todo o capital da Itália era o catolicismo. E havia muitas festas como o carnaval. Carnaval não é essa pouca vergonha que acontece hoje. O carnaval naquela época era com máscaras. As pessoas bebiam, comiam, faziam coisas que eu não posso estar aqui, sim, mas não era como hoje. E ele fez uma reforma. Ele chamou um dia específico de Fogueira das Vaidades. Esse dia era o seguinte: as pessoas da região de Florença levavam suas máscaras, seus livros de magia, de bruxaria, seja o que for, e lançavam na fogueira, quebrando, destruindo tudo aquilo que afastavam essas pessoas do próprio Senhor. As máscaras do carnaval foram queimadas, juntamente com outros objetos associados às celebrações à magia. E a pergunta que fica é: o que acontece quando falamos em nome do Senhor? O que acontece? Eu vou explicar o que acontece. Savonarola foi excomungado, preso e executado por heresia. Os profetas que falavam em nome do Senhor eram condenados, eram mortos. Mas aqueles que falavam aquilo que o povo queria ouvir eram aclamados. Hoje tem alguma diferença? Suspeite de pregadores que todo mundo gosta. Ele é muito bonzinho. Ele fala ao meu coração. Nunca toca no pecado. Sai sempre feliz da igreja. Cuidado. A palavra de Deus é como uma espada. Deus também é aquele que abre e fecha a ferida. Cuidado com esse evangelho de os ursinhos carinhosos, tudo muito fofinho, bonitinho. Aos poucos Israel estava perdendo a sua identidade como povo. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa identidade eles estavam perdendo por causa de sua idolatria. O povo em Êxodo começa a sair do Egito. Quando eles estão ali próximos ao Mar Vermelho, começam a indagar as promessas do Senhor. E esse povo era tão amante do Egito, que eles falavam o seguinte: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer neste lugar? Não tinham sepulturas suficientes no Egito? Lá a gente comia cebola. Cebola, gente. Se fosse cebola do Outback é outra coisa, né? Mas é cebola. O povo já estava trocando o ventre pelo Deus que eles serviam. É também idolatria ao Senhor. É uma das quebras dos mandamentos do nosso Deus. Enquanto Deus estava falando ao povo: fujam, corram, como os cabritos nos montes, como as águas nos rios. O povo estava acomodado. Em qualquer lugar que tinha sombra, quando eles iam rumo a Jerusalém, eles faziam algum tipo de ídolo. Faziam estátuas de madeira. E por aí ia. E o que fez Israel cair em pecado foi a sua idolatria. Então eu chego no último ponto. Nossos ídolos são quebrados em Jesus. Glória a Deus. Em Jesus, nossos ídolos são quebrados, lançados ao chão. Em seu livro, ou em sua teologia sistemática, Calvino afirma: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E eu vou explicar. Você pode quebrar um ídolo hoje, mas o seu coração é uma fábrica. É um ciclo vicioso. Há um exemplo disso na Bíblia. Um jovem rico se aproxima de Jesus e disse: Mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? Creio eu que é uma pergunta sincera de um jovem que está procurando algo de bom, um futuro de paz e esperança em alguém que ele viu pela primeira vez.
Ele faz essa pergunta: mestre, o que eu hei de fazer para ter vida eterna? Jesus diz: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. E então ele começa a narrativa. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha, um jovem rico, judeu, que tinha muitas posses, agora é o momento dele. Peraí, Jesus, eu guardo os mandamentos. Eu faço tudo. Perguntou-lhe, quais? E Jesus respondeu. Ele sabia. Não matarás, jovem. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. O jovem provavelmente disse no seu coração: tô salvo. Tô feliz com Jesus. Não preciso mais crer nele. Tô salvo. Não. Havia uma parede. Havia um outro Deus de um outro lado. Havia um ídolo que deveria ser quebrado. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado. Ele não poderia perguntar isso. O que me falta ainda? Pronto. Lá vem Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Acabou com a vida dele. Sem as posses, o que seria dele? Qual que é o ídolo desse jovem? A riqueza. O dinheiro. E Jesus diz, olha, faça isso e siga-me. Eu não entendo particularmente essas pregações que a gente ouve hoje em dia, de neopentecostais, dizendo que você não tem que ser cauda, tem que ser cabeça. Que pobreza é sinal de maldição. Vocês já viram o fim dos apóstolos? Paulo foi decapitado em Roma. Ele pede a sua capa porque estava com frio em sua prisão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não achava digno de ser crucificado como o Senhor. Olhando dessa perspectiva, eles foram miseráveis. Jesus disse para o jovem: siga-me. Siga-me. Olha só, o jovem, porém, ouvindo essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Você largaria tudo por Jesus? Tudo. Amanhã você tem que ir lá para o Amazonas, ou para o Amapá, uma região ribeirinha. Você, seu filho, sua esposa. É o chamado do Senhor. Não posso. Eu tenho uma padaria que todo dia aparecem 200 clientes. Eu tenho uma concessionária que eu vendo muitos BYDs ou Volkswagen. Estou preocupado demais com isso e não com aquilo. O discipulado vai lhe custar tudo. Jesus, ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por inteiro. E nem todos estão dispostos a seguir a Cristo. Nem todos estão capacitados para isso. É por isso que tem que ter a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, abandone o seu ego. Abandone a si mesmo, as suas vontades e siga-me. A primeira maneira de quebrar nossos ídolos é levar a nossa cruz. Quando nós estamos carregando a nossa cruz, Cristo está conosco. Eu acho interessante que há uma história de um homem, que ele tem um nome fictício, na verdade, de um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Até um tempo era o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia.
Este homem chamado o cristão, ele sai da sua cidade que ia ser destruída. Um homem chamado evangelista aparece e diz: vá para a terra celestial ou para a cidade celestial. Não olhe para a esquerda nem para a direita, prossiga. Um fato curioso é que ele carrega em suas costas vários fardos pesados. Em um certo momento da história, ele está de frente para um monte e tem uma cruz. Quando ele vê aquela cruz, sabe o que acontece com seus fardos? Eles caem ao chão. O que eu entendo é, os fardos são os nossos pecados, nossas preocupações, nossos ídolos. E na cruz, em Cristo, eles caem ao chão. É isso que nós devemos fazer. Cristo, Ele é o nosso guia, o nosso ajudador. Ninguém pode seguir Jesus sem antes abandonar os seus ídolos. Não há espaço para dois deuses, para dois senhores. Não há espaço para dois senhores no plano de redenção. Apenas um salvou as nossas vidas. E não foi o seu pai. Não foi a sua mãe. Não foi a Dona Maria, sua vizinha. Foi Jesus Cristo. E podemos ver isso nas palavras do apóstolo Paulo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, no pecado, na idolatria, na avareza, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Meus queridos, essa palavra de Paulo é muito forte. Estávamos longe de Deus, e Paulo diz: vocês que estavam longe, agora estão próximos do Senhor. Pelo quê? Pela morte de Cristo na cruz. Então eu entendo que, quando confessamos nossos pecados e lançamos nossos ídolos diante de Deus, Ele nos restaura, nos perdoa e nos justifica. Saiba de uma coisa: toda vez que você quiser adorar outro Deus e quiser se afastar de Deus, o diabo sempre terá um barco pronto para você navegar. Sempre. Vai estar lá no cais, lá, certinho para você navegar para onde você quiser. Não há ninguém maior que Jesus, não há outro Deus como o nosso Senhor. Os ídolos são como o pó da terra. Não valem nada, são como sombras no fim da tarde. Logo desaparecerão. Mas Deus é o único que permanecerá para sempre. Para quê? Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra quando eu falei sobre Sméagol no começo da pregação, que ele tinha um anel que amava? No filme O Senhor dos Anéis, na sua euforia, Sméagol está diante de um vulcão. Ele perde o equilíbrio e cai na fenda desse vulcão. Mas ele cai nesse vulcão, sabe como? Segurando, adivinha o quê? O anel. Esse é o nosso destino quando nós estamos com ídolos em nosso coração. Seremos tragados e destruídos juntamente com eles. Tanto Sméagol quanto o anel são consumidos pela lava. Ambos são destruídos. E se nós não lançarmos o pecado, a idolatria fora, ele vai nos consumir. Pois, repitam comigo, pois o salário do pecado é a morte. Que Deus nos dê graça para podermos nos livrar de nossos ídolos do coração e que Jesus possa ser o centro de nossa adoração. Vamos nos pôr de pé para adorar o Senhor com mais uma canção?